Efésios, capítulo 1, vamos ler alguns versículos das Sagradas Escrituras. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler, irmãos, os versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora vamos ler também, irmãos, Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ler alguns versículos da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, nesta manhã do dia do Senhor. Pedimos que perdoes qualquer pecado, Senhor, de nossa alma. Por Cristo, Seu Filho, nos conceda a Sua graça para nós podermos receber, Senhor, a Sua palavra. E daqui a pouco, Senhor, também nós pedimos participar da ceia do Senhor, que nós sejamos grandemente fortalecidos, edificados, abençoados, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui à lição 19 do Catecismo Ortodoxo. Nós estamos, nesse trecho do Catecismo, nós estamos fazendo a exposição, na verdade, é isso que o Catecismo está fazendo, né? Nessa parte que nós temos estudado, a exposição do Credo Apostólico. Eu queria, está na pergunta 23 do Catecismo, eu queria ler novamente os 12 artigos, né, que o nosso catecismo ele dividiu aqui. Ele apresenta nesses 12 artigos o credo apostólico. Diz assim: primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quarto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades,
Quinto, no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto, e subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo, de onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Oitavo, creio no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Décimo, na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição do corpo. E 12º, na vida eterna. Amém. Isso aqui é o conteúdo da nossa fé. É a fé essencial do cristianismo. Nós estamos estudando alguma coisa muito antiga, né? Desde a igreja antiga, desde a igreja primitiva. E que está... Aqui não é evidente, quando diz credo dos apóstolos, não quer dizer que os apóstolos fizeram esse credo, mas que está bem assentado, bem firmado na doutrina dos apóstolos, que está no Novo Testamento. E aqui é o objeto da nossa fé. Então, o que é que nós cremos? Aí nós estamos estudando isso aqui. E nós vimos que o catecismo ele se divide em 3 partes. Primeiro, a nossa miséria. Segundo, a nossa salvação. E terceiro, a nossa gratidão. Nós estamos ainda tratando aqui, meus irmãos, da questão da nossa salvação. Então, Cristo é o nosso Salvador e este é o conteúdo da nossa fé. Nós já estudamos, até a semana passada, nós estudamos aqui o 6º artigo, que diz assim: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós começamos a estudar essa parte e hoje nós vamos continuar entendendo, meus irmãos, o que significa. Bom, nós estudamos que ele subiu ao céu. E o que significa que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se vocês olharem a pergunta 19, que diz assim: por que a crescente está sentado à direita de Deus? Então, nós vimos semana passada sobre a ascensão de Cristo. A última pergunta que nós estudamos, a pergunta 49, ela diz assim: como a ascensão de Cristo nos beneficia? Primeiro, ele é o nosso advogado no céu, na presença de seu Pai. Segundo, temos a nossa própria carne no céu como garantia de que Cristo, nosso cabeça, levará a nós, seus membros, para si mesmo no céu. Terceiro, ele envia o seu Espírito para nós na terra como mais uma garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, esses 3 benefícios do fato de que Jesus subiu ao céu. Ele é o nosso advogado no céu, que nós temos lá o cabeça no céu, significando que o corpo todo também vai estar no céu em breve, e que de lá ele enviou o Espírito Santo para nos dar uma garantia de que nós vamos estar no céu e que nos leva a buscar as coisas do céu, né? E, inclusive, nós estamos estudando bastante isso no Evangelho de João, no último discurso de Jesus. E hoje à noite nós vamos falar mais uma vez do Espírito Santo, se Deus quiser, na exposição de hoje à noite. Então, isso aqui, irmãos, veja que o catecismo ele está seguindo o credo apostólico, porque isso tudo aqui são artigos da nossa fé. Nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Jesus ressuscitou, foi sepultado, né? Ressuscitou. Nós cremos que ele subiu ao céu. Cada fato desse tem um significado para a nossa vida, para a nossa salvação. E nós cremos também nesse outro artigo aqui, que diz assim, isso é um detalhe importante. Então, ele subiu ao céu, mas o credo apostólico, ele acrescenta. Quando ele diz assim: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós vamos estudar isso aqui na lição 19. Mas também na lição 19, nós vamos estudar quando diz que Jesus vai voltar. Então, também no artigo de número 7, diz assim, do catecismo, aliás, do credo apostólico: de onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Então, isso é mais uma coisa que Jesus... Isso aqui ainda não aconteceu, né? Então, já aconteceu. Jesus já veio, já viveu, já morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Isso tudo já aconteceu, mas ainda não aconteceu a volta dele.
Então isso é objeto de nossa fé, confiando numa promessa futura de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então, meus irmãos, nós estamos estudando qual o significado para nós, para a nossa vida cristã, de cada uma desses atos do Senhor Jesus. E temos visto que cada ato desse, cada obra dessa de Cristo é realmente fundamental para a nossa fé e tem consequências para a nossa fé, benéfica para a nossa alma hoje aqui, nesse mundo. Então, nós já vimos aqui que o fato de Jesus estar no céu, ter se assentado no céu, nos trouxe esses 3 benefícios. Então, nós temos o advogado no céu, nós temos o nosso cabeça no céu, significando nós vamos para o céu, e nós temos a vinda que ele enviou de nós do céu, o Espírito Santo, que nos dá uma garantia de que nós vamos para o céu, porque é um selo, e ele também nos leva a pensar nas coisas do céu. Agora, eu li com vocês aqui os 2 textos que estão, inclusive, no Catecismo, na pergunta 19. Aliás, não estou. O primeiro que eu li, o segundo de Atos, apesar de não estar aqui na lista dos versículos, mas fala da volta de Jesus. Então, vamos agora entender esse outro ato de Jesus que fala lá no credo apostólico e que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por que se acrescenta está sentado à direita de Deus? Né? Porque, qual é o significado disso? Então nós vimos, Jesus subiu, mas agora nós temos que pensar nessa outra ação de Cristo, que ele se assentou à direita de Deus. Aí a resposta é essa: porque Cristo ascendeu ao céu para ali manifestar-se como cabeça de sua igreja e que por meio dele o Pai governa todas as coisas. Então, quando nós dizemos assim que Jesus se assentou à direita de Deus, nós estamos querendo dizer que Jesus se assentou para reinar, que ele é o rei e que ele está reinando como cabeça da sua igreja e que por meio dele o Pai governa todas as coisas. Então, ele é o cabeça da igreja. Significa o quê? Que quando o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, ele está reinando como cabeça da igreja, mas que também, não somente a igreja ele está governando, mas que ele está governando todas as coisas. Isso é muito importante nós entendermos, meus irmãos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a igreja ela precisa desse cabeça, né? Então vamos dizer assim, a ilustração ela é bem importante e ela é bem útil para nós compreendermos isso. Eu estou aqui olhando para os irmãos e todos vocês olham para mim e o corpo de vocês está sendo dirigido pela cabeça. Essa é a ilustração das Escrituras, né? Então, todo o nosso corpo, ele tem uma direção, ele tem um comando. O comando é a cabeça, né? Então, o cérebro, ele orienta todo o corpo, ele conduz todo o corpo. Então, é o centro, é o comando que está dirigindo todo o corpo. Então, essa é exatamente a ilustração de que o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da sua igreja e que ele está sentado no céu. Então nós temos um rei, nós temos um Senhor que nos dirige, que nos orienta. A sua igreja de uma maneira geral, mas a sua igreja também no sentido local. Então, a igreja em toda a terra, a igreja universal, a igreja dos que já morreram, já estão na glória, a igreja dos que estão pelo mundo agora, pelo mundo todo, que são realmente salvos, que são realmente crentes em Cristo Jesus, mas também a igreja no sentido local, cada igreja, cada comunidade cristã, em todas as partes do mundo, em todos os locais do mundo, tem um cabeça, tem aquele que dirige, aquele que orienta, que conduz a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é o Papa, não é um líder religioso de uma igreja
qualquer, não é um chefe de uma igreja qualquer, não é nem mesmo pastor local, mas é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça, ele é aquele que comanda, que orienta a sua igreja, irmãos. Mas mais do que isso, a resposta também diz que por meio dele o Pai governa todas as coisas, ou seja, ele não está somente governando e orientando a sua igreja e conduzindo a sua igreja, tanto nesse aspecto total, como no mundo e local, mas ele também está, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele está conduzindo e governando todas as coisas. E aqui é abrangente e aqui é sem exceção. Sem exceção. Não tem nada, não tem nenhum ser, nada nem ninguém que não esteja debaixo desta autoridade do Senhor Jesus Cristo, debaixo desse governo do Senhor Jesus Cristo. E tanto uma coisa como outra é importante nós pensarmos, irmãos, tanto no sentido de que ele é o cabeça da igreja, como no sentido também de que ele é o cabeça, de que ele é o governante, de que ele, por meio dele, o Senhor Deus Pai governa todas as coisas. Por quê? Quando nós pensamos nele como cabeça da igreja, nós sabemos que é ele que tem que nos dirigir, que é ele que é o condutor da sua igreja por todos os séculos. Mas quando nós pensamos também fora da igreja, nós sabemos que a igreja, fora dela, todos são... Isso aqui não tem exceção, isso aqui também é verdade. Também não é um caso que não tem exceção. Todos os que estão fora da igreja são inimigos da igreja, né? Mesmo aqueles que não fazem uma oposição mais forte ou mais explícita, clara, contra a igreja de Jesus, mas todos que estão fora da igreja são inimigos. Eu digo todos os seres inteligentes, né, que atuam nesse mundo. E aí, quando eu digo isso, eu coloco o quê? Os homens e o diabo e os seus anjos. Então são inimigos. Os homens ímpios e o diabo e os seus anjos. São inimigos que têm trabalhado e atuado sempre contrários à igreja de Cristo Jesus. Então, mas aqui a Bíblia diz claramente, mesmo esse, a Bíblia não, né? Depois a gente vai ver na Bíblia, mas aqui a resposta do catecismo, que é bíblica, mesmo estes estão debaixo, quando o catecismo diz assim, que por meio dele o Pai governa todas as coisas. Isso quer dizer que amigos ou inimigos estão debaixo do comando de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, meus irmãos, que quando nós entendemos essas coisas, isso tem um efeito muito prático sobre a nossa vida. Quer dizer, como cristão, eu tenho que saber que eu devo seguir Jesus, e o Senhor Jesus Cristo comanda a sua igreja. Isso significa que quando eu estou bem com a igreja, a fiel igreja de Jesus, veja só qual é a implicação disso, né? Uma das implicações, que quando eu estou bem com a igreja, eu estou inserido na igreja local, em comunhão com a igreja local, eu não estou simplesmente em comunhão e em obediência a homens, mas sendo aquela igreja local uma igreja fiel, uma igreja que tem por cabeça Cristo Jesus, eu estou obedecendo a Cristo, eu estou debaixo da orientação de Cristo quando eu estou junto com aquela igreja, em comunhão com aquela igreja. Por isso que eu devo me congregar e eu devo ter comunhão com uma igreja que tem Cristo por cabeça, porque essa é a igreja verdadeira. Então, quando eu estou... Nós estamos até estudando isso aqui no livro do pastor Jeff Johnson, e os estudos estão gravados, os irmãos que não estão podendo vir nas terças-feiras podem ouvir. Mas isso nós temos aprendido, inclusive, naquele livro muito bom, que a igreja de Jesus, ela é um povo que tem um cabeça, que é Cristo, né? E outra coisa também, é que a igreja de Cristo Jesus, apesar de ter inimigos, e apesar de estar numa luta muito grande contra estes inimigos, e que estes inimigos fazem tudo para destruir a igreja, tanto o diabo como os homens ímpios odeiam a igreja e perseguem a igreja, mas a igreja não deve se preocupar e ficar apavorada, porque ela será perseguida, muitos serão mortos,
quando a perseguição é muito severa, e isso tem acontecido em nossos tempos, mas a igreja é indestrutível, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem um controle sobre o diabo, ele tem um controle sobre os demônios, e ele tem um controle sobre os homens ímpios. Ainda que o diabo, todas as intenções dele são malignas, e dos demônios também, e ainda que os homens ímpios odeiem a igreja e tomem ações contra a igreja, mas quando eles vão fazendo essas coisas, mesmo sem saber e mesmo sem querer, eles estão cumprindo o decreto de Deus, e que o Senhor Jesus Cristo está governando, o Senhor Jesus Cristo que é Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, e aquele que, como o Messias foi exaltado, foi assentado à direita de Deus, está governando todas as coisas, e que esses decretos estão se cumprindo. De forma, meus irmãos, que mesmo os inimigos não estão independentes, não existe aquilo que nós podemos chamar de duas forças iguais, lutando uma contra a outra para ver quem vai vencer no final, né? Então, dentro de muito da teologia que existe nas igrejas modernas, existe esse pensamento, que tem o diabo e Deus lutando pelas almas dos homens, e que são forças quase que como iguais, e que às vezes o diabo vence e às vezes Deus vence, né? E que parece até em certos contextos que o diabo vence mais, porque o povo às vezes tem mais medo do diabo que temor ao Senhor, né? Mas isso não é bíblico. A palavra de Deus vai ensinar o seguinte, que não há essa espécie de dualismo, ou essa espécie de duas forças lutando no mesmo nível pelas almas dos homens. Não. Mas que Deus tem um controle até sobre o diabo. E que no final das contas, até o diabo, mesmo sem querer, acaba cumprindo aquilo que Deus já decretou. Nós temos estudado algumas coisas, inclusive nas nossas aulas da classe, que eu tenho explicado sobre essas coisas aos irmãos, sobre a questão do pecado, e de como Deus controla até os pecados dos homens ímpios. Já estudei algumas coisas com vocês aqui na classe, também está gravado lá, os irmãos podem acessar. Não vou poder repetir, explicar todos esses detalhes, mas essas coisas nós já temos estudado em outras oportunidades, e o fato é esse, irmãos, ele é o Senhor. Isso também vai significar, nós estamos, por exemplo, vivendo num tempo em que tem sido muito comentado o movimento, só para colocar dentro da nossa situação aqui, ser bastante contemporânea, né? Nós estamos vivendo um tempo em que está sendo muito comentada a questão homossexual, a questão do dito casamento homossexual, que não existe, né? Porque casamento é casamento, e não existe um casamento homossexual, mas isso está sendo cada vez mais imposto à sociedade, esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Agora mesmo, poucos dias, né, foi feita uma propaganda de uma rede, parece. Na verdade, eu nem conhecia a rede, mas isso foi tão falado, né? Colocou crianças para falar sobre esses assuntos e tudo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que essas coisas estão sendo faladas, impostas. Isso é uma oposição, sim, ao cristianismo. Mas como agir? Como agir? Os cristãos têm que ter muito cuidado sobre como agir, porque inclusive essa doutrina, ela mostra que a nossa ação deve estar baseada nela, ou seja, na certeza de que o Senhor é Deus e que Ele tem um controle sobre tudo isso, e de que nós temos que agir pela fé nele e pelos meios espirituais e com as armas espirituais, e não com as armas humanas, e não com os artifícios humanos. Então, isso tudo tem muitas implicações, irmãos, para o nosso tempo, não é? Então, se eu sei que o Senhor, Ele é Deus, eu não vou ficar tão apavorado com isso, porque afinal de contas isso é o mundo. Isso é o mundo, Jesus, nós vamos estudar lá em João 16, que o Senhor Jesus Cristo disse que a perseguição é real e a perseguição não é de hoje. A perseguição, ela já vem desde o início da era da igreja, desde os apóstolos. E diz que eu não devo me assustar com isso, nem devo me apavorar, e nem devo achar
que isso será realmente alguma coisa que vai vencer, porque não vencerá. E de que nós devemos prosseguir com essa fé no Senhor Jesus Cristo, usando as armas espirituais, não carnais, não humanas, porque a nossa luta não é humana nem carnal, mas as armas espirituais para combater esse tipo de coisa. Não é? Então, meus irmãos, vamos ler os textos agora. Eu vou ler de novo a pergunta e a resposta, e vou ler o texto, e nós vamos aí explicando algumas coisas. Observe, por que se acrescenta está sentado à direita de Deus? Resposta, porque Cristo ascendeu ao céu para lhe manifestar-se como o cabeça de sua igreja. Que por meio dele o Pai governa todas as coisas. Já destaquei aqui, ele é o cabeça da igreja, mas também ele está governando todas as coisas. Já li com vocês Efésios capítulo 1, versículo 20, mas bora ler de novo, porque é um texto muito importante. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja, ele é o cabeça da igreja, e ele governa todas as coisas. Está claro aqui? Né? Então, não há o que temer, meus irmãos. Primeiro, nós temos que saber que o nosso cabeça é Jesus, não um homem. Então, nós não temos um papa. Todo e qualquer homem, como acontece na Igreja Católica Romana, que quer assumir esse papel, combate essa doutrina. Nós não temos papa. E mesmo igrejas modernas que têm aquela figura que controla todas as igrejas, também isso é antibíblico. O nosso cabeça é Cristo. O pastor local, ele é um líder da igreja, mas ele é um líder debaixo da autoridade de Cristo, porque Cristo é o cabeça, e na verdade o pastor como líder, ele vai acontecer aquilo que Jesus falou: e quem quer ser o primeiro, seja o que sirva. Na verdade o pastor é o servo dos servos, é aquele que serve. Então a liderança, na verdade, cristã é serviço, né? Então quem é líder é o servo, né? Está ali para servir, para lavar os pés dos discípulos, para servir. E na verdade nós servimos uns aos outros. Num certo sentido, todos nós então somos esses servos que vamos servir uns aos outros, mas nós vamos servir uns aos outros tendo um como cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça. Veja que ele diz que ele está acima, versículo 21, de todo principado, de todo poder, de toda potestade, domínio. Essas palavras aqui, todo e todas, todo do versículo 21 e todas do versículo 22, mostra que o reinado de Jesus é absoluto, que ele está reinando sobre todas as coisas. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então ele é o cabeça do corpo da igreja, princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E que por meio dele o Pai governa todas as coisas. Vamos ler também Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18, e diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos.
Você percebe que Jesus diz, nesse contexto, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, tem de fazer discípulos. Entendeu? Perceba a ligação aqui. Olha, eu tenho todo o poder no céu e na terra. É o que o catecismo está dizendo aqui. Por meio dele, o Pai governa todas as coisas. Então, no céu e na terra, tem um rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto que ele diz, ide fazer discípulos. Por isso que nós não precisamos temer. Entendeu, irmãos? Então, precisamos nos apavorar quando os inimigos, eles vêm e eles se levantam contra nós. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 16, que ele diz assim, para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se assustem, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vai ter gente que vai perseguir vocês, achando que estão fazendo um culto a Deus. Quando os homens perseguem, a mente deles, naquilo que eles fazem, eles acham que eles estão certos. Todo perseguidor da igreja, você lembra, por exemplo, de Paulo? Paulo perseguia a igreja achando que estava fazendo serviço para Deus. O perseguidor da igreja, normalmente, ele faz aquilo na cegueira, a cegueira dele é tão grande e a idolatria dele é tão grande que ele acha que ele está fazendo um bem a perseguir, quando persegue esses grupos os cristãos de uma maneira geral. Então Jesus já fez essa previsão, já disse que isso iria acontecer. Nós estamos vivendo isso hoje, estamos. Vamos viver, vamos. As coisas podem piorar, é possível que piore e nós não devemos nos assustar com isso. Mas nós devemos ter aquela plena confiança de que, veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ir e fazer discípulos. Qual é o nosso trabalho aqui? É ir fazer discípulos. Porque ele vai, como cabeça nossa, ele vai formar esses discípulos através do trabalho da sua igreja, movida pelo Espírito Santo, independente do desejo dos ímpios de destruir a igreja. Não vai destruir. Serão feitos discípulos. Nós temos que ir adiante nessa fé que ele está governando tanto a nós como cabeça, como o mundo inteiro, até os inimigos. Então não temamos. Vamos em frente pregando o evangelho. Então, o movimento, por exemplo, o movimento homossexual, está querendo atacar o cristianismo. Vamos em frente. Vamos proclamar o evangelho. Vamos ensinar as nossas crianças, desde pequenininhas. Vamos mostrar a verdade a todos. Vamos proclamar o evangelho sem temor e sem temer qualquer movimento e sem temer qualquer proibição que façam de que digamos isso ou aquilo. Por quê, meus irmãos? Porque esse é a nossa ordem do nosso Senhor, que é o que governa realmente todas as coisas. E tivemos que ser perseguidos, tivemos que morrer, o que tiver a acontecer conosco, nós sabemos que mesmo isso, Deus tem um propósito, irmãos. Mas a grande questão é essa. Jesus disse, lembra que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é o nosso trabalho, meus irmãos. Então, não se assustem, não se preocupem, achando que haverá movimentos que vão, enfim, que isso é uma coisa nova. Não é, e isso pode piorar, pode, mas tanto faz. O nosso trabalho deve continuar e nós devemos prosseguir com fé em nosso Senhor, sabendo que Ele está conduzindo a nossa vida e todas as coisas. Veja o que ele diz em João, capítulo 5, versículo 22. João, capítulo 5, versículo 22. e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, perceba, meus irmãos, que Ele, o Senhor, o cabeça, é o que vai julgar. Vai julgar os ímpios. É aquele que no dia do juízo vai se assentar no grande trono branco para julgar todos os homens. Esse Senhor que disse, ide e pregai, ide anunciar, ide fazer discípulos. Então, meus irmãos, o nosso papel
não ter medo, mas confiança, porque nós temos aquele que é o nosso cabeça e nós temos aquele que está fazendo discípulos através da igreja de Cristo Jesus e está conduzindo todas as coisas, está controlando todos os inimigos, operando para que o seu reino seja estabelecido. O papel nosso vamos adiante. Nós somos a igreja, esse é um termo que eu gosto muito e que eu peço para os irmãos guardarem no coração. Nós somos a igreja militante, nós somos a igreja que estamos em guerra. Mas veja, a nossa guerra não é contra os homens, mas a nossa guerra é contra as forças do mal, é contra o pecado. E nós lutamos contra o pecado quando nós, em primeiro lugar, nós crescemos, meus irmãos, numa vida piedosa, na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e nós testemunhamos, nós proclamamos o Evangelho, nós levamos adiante a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós devemos fazer isso nessa certeza de que nós temos um cabeça, nós temos um Senhor, que é o Senhor nosso, que está operando em nós, através de nós, e que está, meus irmãos, operando também, controlando esses inimigos. Então, não temamos. Eu queria acrescentar aqui, dentro desse contexto, nós estamos falando da questão meus irmãos, da nossa ação, indo adiante e descansando no Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Mateus, capítulo 5, só para a gente acrescentar aqui um texto bem conhecido e que se relaciona a esse aspecto. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, no versículo 10. Olha o que ele diz, vamos ler a partir do versículo 3. Nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, perceba aqui uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, Martin Lloyd Jones, quando ele comenta esse texto aqui, ele coloca mais ou menos assim, irmãos, que todas as bem-aventuranças, é mais ou menos assim que ele coloca, né? O Martin Lloyd Jones na exposição do Sermão da Montanha, que todas essas bem-aventuranças, do terceiro versículo ao versículo 9, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. É alguma coisa que acontece no crente. No crente. Né? Então, o crente chora por seus pecados, o crente é humilde e chora por seus pecados, o crente ele tem fome e sede de justiça, o crente é misericordioso, como consequência de tudo isso que ele recebeu a misericórdia de Deus, o crente ele é limpo de coração, ele é pacificador. E o crente acontece porque ele é bem-aventurado, porque acontecem as coisas na alma dele. Mas Jesus vai dizer que ele é bem-aventurado porque, devido a isso que acontece na alma dele, vai acontecer alguma coisa fora da alma dele, fora dele, que é consequência do que acontece nele, do que ocorre nele. Ou seja, porque ele é alguém assim, ele é perseguido. Né? Então, meus irmãos, ele vai ser perseguido e Jesus diz que ele deve então ser bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Bem-aventurado quando vocês são perseguidos, porque isso é uma demonstração de que
vocês estão, pela minha causa, vocês estão a meu favor. Veja que ele diz: disseram todo mal contra vós por minha causa. É uma bem-aventurança ser perseguido por Jesus. Aí Jesus diz no versículo 2: exultai-vos, alegrai, porque grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você percebe que aqui Jesus está falando do galardão e de que ele tem um propósito lá no final, inclusive para isso, mostrando que ele é o Senhor, que ele tem o controle de tudo, que ele tem um propósito até na perseguição da igreja. Eu estou colocando isso aqui dentro do contexto. Nós estamos vendo que ele está no céu reinando e que ele tem um propósito mesmo nisso, que é glorificar o nome do Pai em tudo isso, pela fidelidade da igreja, pela firmeza da igreja em seguir, e que essa igreja vai ser galardoada, porque é uma igreja perseguida, ou seja, vai receber uma recompensa. Então tudo isso, irmãos, é para o benefício, é para a glória de Deus, é para o benefício da própria igreja. Agora, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, o que é que nós temos que fazer? Usar que armas para enfrentar essa perseguição e para aplacar essas coisas que vêm sobre nós? Que armas? Carnais, humanas? Não. Veja que dentro do contexto que o Senhor Jesus Cristo fala, nós temos que então confiar nisso, nos alegrar e fazer o quê? Versículo 13 e versículo 14. Ser sal, ser luz. Porque olha o que ele diz no versículo 13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa ação, irmãos. Essa é a ação contínua da igreja. Ser sal e ser luz. O sal, ele faz dois efeitos. Ele impede o apodrecimento e ele influencia o sabor. E a luz, ninguém precisa dizer o que ela faz, né? Ela ilumina. Então o cristão, ele é o sal. O mundo está se corrompendo. Se você pega Romanos capítulo 1, qual é o pecado mais baixo e que designa a decadência moral dos pagãos, segundo Romanos capítulo 1? Vocês lembram qual é o pecado que está lá? Lembra? Diga, irmão. Homossexualismo, né? Então, o que nós estamos vendo? O ressurgimento do paganismo na nossa sociedade. Todas as vezes que a igreja ela começa a deixar a sua qualidade de salinidade e de luz, o paganismo cresce. E nós não vamos combater isso, meus irmãos, com armas humanas. Deixa eu lhe dizer, o nosso trabalho, como foi que a igreja combateu? Se você pega o trabalho, a obra do Espírito Santo em Atos capítulo 2, desde aí, como a igreja se tornou sal e luz, e ela foi influenciando a sociedade de forma que essas coisas, esses costumes pagãos, a igreja como sal foi salgando, foi impedindo o apodrecimento e foi iluminando a sociedade pela proclamação do evangelho e pela vivência dos cristãos numa vida piedosa, de maneira que essas coisas foram sendo combatidas. E dentro da cultura, se você for estudar a história da igreja e a história da humanidade, você poderá constatar a influência da igreja cristã em relação a esses costumes pagãos. Hoje é a mesma coisa. Está tendo um ressurgimento disso? Sim. Mas nós temos que estar conscientes que as nossas armas são espirituais, que nós temos que proclamar o evangelho, viver uma vida piedosa, e isso haverá de produzir, de ser então assim sal e luz. E qual será o efeito da igreja que é sal e luz? Versículo 16, vamos ler aí? Leiam comigo todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Há uma tentação muito grande hoje para nós cristãos, diante do ressurgimento dessas questões homossexuais e desses movimentos todos, é que nós começamos a esquecer isso e achar que nós temos que usar alguma arma humana, alguma arma desta vida e desses tempos. E esquecer que o nosso trabalho é, primeiro, confiar nesse que é o Senhor, nesse que é o Rei, e fazer o que a igreja sempre fez, que é proclamar o Evangelho, ser sal e ser luz. No tempo do apóstolo Paulo,
como Paulo descreve ali em Romanos capítulo 1, irmãos, era o que ele tanto podia constatar em termos do que ocorria já ao longo da história da humanidade, como o que ele mesmo via. Quando você pega, por exemplo, você lê a carta aos Coríntios, que Paulo fala lá, Corinto era uma cidade extremamente ímpia, cheia de devassidão sexual, e a igreja estava lá sendo atacada por tudo isso. E o que Paulo diz para a igreja fazer? Viver uma vida o quê? Santa e piedosa, ser sal e ser luz. É assim que nós vamos combater essas coisas, né? Então é assim que nós vamos espalhar o bom perfume do Evangelho, orar, proclamar o Evangelho, viver uma vida piedosa, pregar, ensinar e viver, e assim nós seremos sal e luz, confiando no nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, a pergunta 51, que é a penúltima pergunta. Temos mais uma pergunta aqui. Como essa glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia? Resposta: de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelo Espírito Santo, ele derrama desde os céus os seus dons sobre nós, seus membros. Em segundo lugar, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. Veja aqui, então, que ele está reinando e como esta glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia. Qual é a questão prática? Veja agora que essa resposta, que essa pergunta, essa resposta trata agora do benefício direto para a igreja, de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelo seu Espírito Santo, ele derrama desde o céu os seus dons sobre nós, seus membros. Então, ele está lá reinando. O que ele faz? Ele derrama o Espírito Santo e todos os dons que vêm desse derramamento do Espírito Santo. E é assim que ele vai reinar e ele vai dirigir a igreja. Abram comigo Atos capítulo 2, versículo 33. Atos capítulo 2, versículo 33. Olha o que Pedro diz, meus irmãos, naquele seu grande primeiro sermão. Ele diz assim, vocês lembram, né, que veio o Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em línguas, e o povo lá pensava que eles estavam embriagados, e aí Pedro faz o seu discurso, e ele diz isso aqui no versículo 33, ele diz assim, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, ele como cabeça, nós vamos estudar ainda no Evangelho de João, ele diz, se eu não for, o Espírito não vem, porque Jesus tinha que morrer na cruz, e fazer tudo por nós, e ressuscitar, e subir ao Pai, e como aquele que venceu, e que reina, que foi exaltado, e que está assentado à direita de Deus, é que ele envia o Espírito Santo. Veja, irmãos, preste bem atenção nisso. Se Jesus não morre, não ressuscita e não sobe, não cumpre toda esta obra para a nossa salvação, se ele não morre por nós, e se ele morreu por nossos pecados, e ele ressuscitou, vocês lembram? Para que fosse comprovado que a morte dele foi aceita pelo Pai. Ele sobe ao Pai, tem todos aqueles significados para nós. Agora, ele se assenta para reinar. E com a autoridade da obra que ele já fez, porque ele já morreu por nós, porque ele já cumpriu o desígnio do Pai, ofereceu o seu sacrifício por nós, se tornou nosso sumo sacerdote, ele agora como rei, porque são os três ofícios de Cristo, né? Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, e agora porque ele cumpriu tudo isso, como sumo sacerdote e como rei, é que ele nos dá esse dom. Nós recebemos o Espírito Santo por meio de Jesus, porque Jesus é o mediador, e Jesus é o nosso rei, e é ele quem derrama esse Espírito Santo. Então, este é o primeiro grande benefício, é que do céu, do seu reinado, ele como cabeça nos envia o Espírito Santo. Mas, mais ainda, ele nos envia os dons, veja que aqui está no plural, os dons sobre nós, seus membros. Vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7.
Mas a graça foi dada, Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, perceba aqui, como Jesus subiu, olha o que Paulo diz aqui, vamos aqui por partes. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Porque ele diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus sobe e envia o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem com capacitações que ele vai distribuir pela igreja, pela sua igreja. Então isso é obra do Espírito Santo, essas capacitações. Eu não tenho tempo agora para falar exatamente de todas essas capacitações, mas basicamente é o seguinte: Deus, ele vai nos dar graça para nós exercermos o nosso papel na igreja e na sociedade, certo? Basicamente é isso. Mas veja que ele vai dizer assim, ora, isto, versículo 9, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então Jesus veio a esse mundo e depois ele subiu ao Pai. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele desceu, veio ao mundo e ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, Paulo já tinha dito no versículo 7, que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E quem derrama esse dom é de Cristo, portanto é Cristo. E ele faz isso quando ele sobe aos céus. Agora olha o que ele fala no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Veja que é ele que dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, esses homens que ele chama aqui de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, esses homens são dons. Vocês estão percebendo aqui? Porque ele diz aqui, e ele deu uns para apóstolos. Então, esses são dons de Deus. Então, os apóstolos são dons de Deus, os profetas são dons de Deus, os evangelistas são dons de Deus, os pastores e doutores são dons de Deus. E para que ele dá esses dons para a igreja? São dádivas para a igreja. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus dá esses ofícios, chama certos homens para cumprir esses ofícios, para que a igreja ela seja aperfeiçoada, ela seja orientada, dirigida, santificada pelos ofícios cumpridos fielmente por esses homens, pregando a palavra de Deus para a igreja. Eu vou falar rapidamente aqui, só para os irmãos já terem uma ideia, em outras oportunidades a gente pode explicar isso melhor, mas esses ofícios que ele cita aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Basicamente, nós podemos dizer, apóstolos, profetas e evangelistas eram dons que Deus deu, foram ofícios que Deus deu para aquele momento inicial da igreja, quando não tinha Bíblia ainda, não tinha Bíblia, não é? Então, os apóstolos recebiam a revelação direta e transmitiam, os profetas também. E os evangelistas eram aqueles que estavam perto dos apóstolos para expandir, que expandiam a igreja, como Timóteo, por exemplo. Então, esses ofícios, irmãos, eram para aquele período. Completa a Bíblia Sagrada, permanece ainda quais ofícios? Pastores e doutores. Então, esses ofícios todos o Senhor tem dado
para o aperfeiçoamento da igreja. E pastores e doutores, que basicamente é o mesmo ofício, né? Eles existem até a volta de Jesus para o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. E coloca mais assim, irmãos, o nosso catecismo. Então, de duas maneiras. Em primeiro lugar, pelo seu Espírito Santo, ele derrama desde os céus os seus dons sobre nós, seus membros. E em segundo lugar, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. Isto é, estes são os dois benefícios, então. Primeiro, ele envia o seu Espírito Santo e com ele os dons. Isso está incluído, meus irmãos, aqueles ofícios que eu falei a vocês. E também que pelo seu poder ele nos defende e nos preserva dos nossos inimigos. Eu vou só ler um salmo, Salmo 110, dentro desse segundo benefício. Abra comigo, por favor, Salmo 110, versículo 1. E segundo, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, o segundo benefício, irmãos, é que ele nos defende e nos preserva dos nossos inimigos. Ele está dominando os inimigos e vencendo os inimigos, nos defendendo, nos preservando deles continuamente. É isso que Jesus está fazendo. Então, veja só como é que as coisas são. Ele está reinando. Como é que ele reina? Pelo Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo e ele dá esses ofícios de pregação, de ensino que vão orientando a igreja. Ao mesmo tempo, ele está defendendo a igreja dos inimigos e preservando a igreja. Entende? Então, nós temos essa verdade de que existe o Rei, o Senhor Jesus Cristo no céu, que está nos beneficiando e que está nos protegendo, nos guiando, nos beneficiando com dons e nos defendendo, nos preservando de todos os inimigos. Agora, a pergunta 52, meus irmãos, para nós encerrarmos nesta manhã nosso estudo. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Eu não li todos os textos, mas por favor, na sua casa vocês leiam, tá? Todos os versos aqui das perguntas e respostas. Que consolo lhes dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em meio a toda a minha angústia, perseguição, eu olho para os céus e confiantemente espero vir como juiz, aquele mesmo que antes foi julgado em meu lugar diante de Deus, e assim removeu de mim toda maldição. Ele condenará todos os seus e meus inimigos ao castigo eterno, mas levará a mim e a todos os seus eleitos para junto dele, para a alegria e a glória do céu. Irmãos, presta atenção agora. Olha, todos esses atos de Jesus são atos que têm um significado para nós. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus viveu uma vida santa, Jesus morreu na cruz, Jesus ele foi sepultado. Nós vimos que cada ato desse tem um benefício. Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao Pai, Jesus está sentado, ele está reinando no meio de todo esse mundo confuso, ele está distribuindo dons à igreja e o evangelho está sendo proclamado e os eleitos estão vindo, estão crendo, estão formando a igreja e ele está preservando a igreja e defendendo a igreja dos inimigos. Mas ele vai voltar. Por que ele ainda não voltou? Pode ser que ele volte hoje, né? A gente não sabe. Não sabemos quando ele vai voltar. Mas por que ele só vai voltar? Tem um dia para ele voltar, tem um momento para ele voltar. Quando tudo estiver completo, irmãos, vai chegar um momento que todos os eleitos vão entrar. Quando o último eleito entrar, Jesus volta. Mas enquanto isso, ele está lá reinando
pelo Espírito Santo na igreja, mandando esses oficiais, pastores, mestres, apóstolos já morreram, aqueles primeiros já morreram, muitos pastores já morreram, aí ele vai levantando pastores em cada geração, ele está conduzindo a sua igreja pela palavra, e a igreja está sendo resgatada, os eleitos estão vindo para a igreja, estão crendo. Quando entrar o último eleito, antes de eu dizer isso, e nesse meio tempo que os eleitos estão vindo, ele está preservando a igreja, reinando inclusive sobre o mundo, e só está acontecendo o que ocorre no mundo porque ele está permitindo, mas quando entrar o último eleito ele volta. Vocês estão entendendo? Então como é que nós devemos enxergar? Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir julgar os vivos e os mortos? Que em meio a toda a minha angústia e perseguição, eu olho para o céu confiantemente, espero vir como juiz aquele que antes foi julgado em meu lugar diante de Deus e assim removeu de mim toda maldição. Ou seja, eu fico esperando aquele juiz que é juiz, mas é também meu advogado, que morreu na cruz pelos meus pecados e que já pagou os meus pecados. Portanto, a volta dele não é para a minha destruição, mas é para o meu resgate desse mundo mau. Ele condenará todos os seus e os meus inimigos ao castigo eterno, mas levará a mim e todos os seus eleitos para junto dele para a alegria e glória do céu. Ou seja, meus irmãos, quando ele voltar, ele vai resgatar então finalmente todos os eleitos que estiverem vivos. Ele vai juntar esses eleitos que estiverem vivos com todos os eleitos que já estão na glória, e todos vão viver com ele para a alegria e a glória do céu. E quanto aos ímpios, e quanto aos inimigos da igreja e os inimigos dele, ele condenará ao castigo eterno. Então, enquanto não completa o último eleito, ele está reinando lá no céu. Mas preste atenção bem no que eu vou dizer, para que vocês não me entendam mal. Esse tipo de reinado de Jesus, em que ele está lá no céu, governando pelo Espírito Santo e governando os inimigos, esse reinado não é eterno. Esse tipo de reinado, esse reinado vai ter um fim. Depois vai começar um outro reinado, que esse é eterno. Mas esse tipo de reinado que eu estou falando agora, de que Cristo está sentado à direita de Deus, nesse sentido, ele é temporário. Ele até que ele saia de lá para vir buscar a igreja. Depois é uma outra situação já no céu, no reino eterno de Deus em Cristo, que não vai ter mais inimigos, entendeu? Mas esse reinado, esse tipo de reinado que ele está sentado lá no céu, esse é até a volta dele. Mas o que é consolo para nós é que eu posso olhar para o céu e dizer assim: virá aquele que já me salvou e vai me levar para morar com ele para sempre. Lembra que ele diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quanto aos inimigos? Quantos inimigos? Aqueles que resistirem até o final, que não são os eleitos mesmo, né? Que não se converterem, que não crerem, ele vai condená-los. Portanto, meus irmãos, qual é o meu papel aqui? Eu não sei quem é eleito, quem não é eleito. Eu não sei. Jesus disse para mim fazer o quê? Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu tenho que pregar para todos. Nesse momento, eu tenho que ir pregando, ensinando, evangelizando, levando adiante a mensagem, sendo sal, sendo luz, olhando para o céu, esperando o retorno de Jesus. E levando o evangelho a todos que estão em minha volta. E orando. E eu sei que o Senhor está fazendo discípulos através da minha vida e que em breve ele voltará. E quanto aos inimigos, quanto àqueles que tentam destruir a igreja, no final eles serão destruídos. É isso, meus irmãos. Eu quero ler só um versículo para nós encerrarmos o estudo dessa manhã. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: se de fato é justo diante de Deus
que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, em todos os que creem. É isso, meus irmãos. Então, essa é a nossa esperança final. Vamos orar? Pedir que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado porque pudemos estudar a Sua palavra nesta manhã. Que esses ensinos e que essas verdades de que o Senhor Jesus Cristo está reinando, meu Deus, possam acalentar o nosso coração, possam nos fazer prosseguir, esperar o Seu retorno, na convicção e alegria de que em breve vem o nosso descanso e de que aqui é o trabalho, é a nossa militância, a nossa luta espiritual, não humana, não pelas forças humanas, mas pelo poder do Seu Espírito Santo, sendo sal, sendo luz, que prossigamos, Senhor, nesta fé e nessa verdade, em nome de Jesus, em honra e glória ao Teu nome santo. Ora, vem, Senhor Jesus, essa é a nossa oração em Cristo. Oramos, Pai Celestial, e agradecemos. Amém.